Eu sinto diferente. I feel alive. Eu me sinto vivo. And for any of you E para todos that think vocês, I'm a lie, you think I'm some eu sideshow penso que act. eu sou um show de lado, separado, que eu sou um gimmick, que eu sou uma persona. Acho que ele vai mostrar a camisa dele. Ih! Ele vai cortar o cabelo. Gente, o Arthur vai cortar as tranças. Gente do céu, o Arthur tá cortando as tranças. O Jay parece ter apagado. Ih! Acabou! Gunther, novo campeão mundial peso pesado. Gunther, novo campeão mundial peso pesado. O Jey Uso apagou. Ele não bateu. O juiz viu que ele apagou e determinou o final da luta. Fala, galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e sim, eu estou tão chocado quanto vocês. O Monday Night Raw de ontem foi simplesmente cabuloso. Teve de tudo acontecendo nesse show. A gente vai falar rápido sobre isso, porque olha, tem tanta coisa pra gente falar hoje que a gente não vai poder se parar muito nos detalhes do show, porque tem muita coisa mesmo pra gente comentar. Bom, para começo de conversa, vamos falar sobre a vinda do John Cena pro ringue, né? Ele veio pro ringue para poder falar sobre a situação do R-Truth, lembrando que no Money in the Bank, na luta de duplas, o R-Truth voltou para a WWE e atacou o John Cena, literalmente causando a sua derrota, a sua primeira derrota desde que ele voltou para a companhia, na luta contra o Cody Rhodes e o Jey Uso. E o John Cena vem pro ringue e ele reclama do público por pedir por um palhaço de circo, que a única conquista foi fingir ser ele mesmo, o John Cena. Fala que o público não tem poder, reclama dos guerreiros de teclado, dos ativistas da cadeira. Falando de nós, né? Que somos influenciadores digitais que estávamos reclamando da demissão do R-Truth. Ele fala que o R-Truth é uma persona, que o povo vai descartar daqui a um ano, eu não duvido nada. E aí ele bota o contador de novo, e é uma coisa que assim, era uma coisa que eu tava reclamando, que nessa turnê de saída do John Cena, quando ele tava vindo pro ringue pra fazer promos, ele não tava colocando o contador das datas dele, né? E aí ele colocou de novo, e aí ele reduziu pra 19 datas, né? A gente na nossa contagem no Notícias da Luta Livre a gente tinha botado 20, mas na verdade são 19, sendo que contando com o show de hoje cai pra 18, né? Então foi interessante isso. E aí ele fala que o povo pediu o Cody, o Randy e o Truth, e ele calou a boca de todos e ele fala que ele precisa de uma competição melhor ali e que ele quer derrotar os melhores que o povo pode enviar. E aí é lógico, as Can shall receive, como dizem os americanos, aparece CM Punk. E aí, meu amigo, começa a rolar faísca, né? O Punk ele diz que ele queria que o Cena estivesse confortável, porque ele tinha muitas coisas para desabafar. Ele diz que é irônico que o Cena esteja com o cinturão, dizendo que vai arruinar a luta livre e destruir a estrutura que o formou, enquanto que ele, que é o cara que sempre foi contra a estrutura, está defendendo a estrutura agora, né? Ele fala que ele não tá nem aí pra TKO, não tá ali pra defender bilionários, ele tá ali pra defender o povo, que em 2011 foi o povo que o escolheu pra ser a voz do Sem Voz. Ele tá fazendo referência àquela rivalidade dos dois como campeões, né? O Cena havia derrotado o Rey Mysterio, o Punk voltou com o cinturão. Quando os dois levantaram os cinturões um na cara do outro, o público escolheu o Punk. É só vocês verem essa cena do retorno do Punk que vocês vão ver isso. Enfim, ele também fala que entre os melhores o Cody seria o melhor que eles têm, que o Cena o venceu com golpes baixos e que ele não tá ali pra bajular o Final Boss, né, no caso do The Rock, como o Cena fez, porque o seu chefe é o povo. E que o seu trabalho é dar aos fãs o que eles querem é a verdade, então eles vão ter o Ron Killings, e depois a gente veria o quanto que a gente veria isso. Ele fala que todos são apenas engrenagens da roda, que o Cena agora também é, e ele diz que tudo começa quando ele tirar o cinturão do ombro do Cena, né? Ele diz que na Elimination Chamber o Seth Rollins deu um stomp na cabeça dele, e aí o Cena, quando foi fazer o pinfall, disse, me desculpe. Isso não apareceu na transmissão, pelo menos eu não me lembro. O Punk diz que o Cena sabia naquela hora que o que ele estava fazendo era errado, então dando a entender que ainda tem uma bondade ali no coração do Cena. E ele diz diretamente ao Cena que ele sabe que ele tá fazendo algo errado. Então o público começa a gritar que ele se vendeu. O Punk declara que quando tirar o cinturão do Cena, ele vai. Ele quer que ele peça desculpas ao público pelo homem que ele se tornou. Que aquele título corrompeu o Cena. Que o mesmo aconteceu com ele em 2012. E que quando ele voltou, ele não queria pegar o cinturão. Porque ele odeia o homem que ele se tornou enquanto o carregava. Porém, ele sabe que ele precisa se tornar um monstro para derrotar um monstro. Então, ele diz que, tendo em vista
que Cena e Seth Rollins consideram que o poder e o controle estão no cinturão, ele vai fazer com que esse poder retorne para o povo. Ele diz que Cena tem 18 datas para até o final da carreira dele, e ele pede para que o Cena escolha uma dessas datas para defender o título contra o CM Punk. E aí ele fala que se ele for o Boston Red Sox, que ele diz, e não o New York Yankees, fazendo uma referência à rivalidade de beisebol e o fato de que o Cena é de Boston, e geralmente o pessoal de Boston fala que eles são corajosos, são firmes, enquanto o pessoal dos Yankees são covardes e ficam sempre trazendo os melhores atletas. O Punk sugere que eles façam a luta naquela noite. E assim, o suspense foi interessante, realmente deu a impressão que eles poderiam fazer isso, mas a gente pensou assim, cara, sinceramente, eles não vão botar duas lutas pelo título no mesmo show. E no final das contas foi o que aconteceu. O Cena concorda, ele diz que vai ser o melhor do mundo contra o maior de todos os tempos. Pelo campeonato da WWE, ele concorda com a luta, mas ele diz não esta noite. Ele fala que o Punk vai ter que persegui-lo até a Arábia Saudita e vai enfrentar o Punk uma última vez no Night of Champions, e o CM Punk aceita. Então, assim, conseguimos o que queríamos, né? Assim, a comunidade internet da luta livre estava pedindo Cena Punk, só que a gente estava pedindo isso no SummerSlam. Inclusive, nem era meu fantasy booking era Cena Reigns no SummerSlam e Cena Punk no Crown Jewel, com o Punk como campeão mundial. Né? Mas vai acontecer agora no Night of Champions, e me preocupa um pouco essa história de One Last Time, né? One Last Match, uma última luta, porque pode denotar que a gente não vai ver uma revanche, assim como aconteceu com o Randy Orton, né? Depois disso, o Seth Rollins veio com seus cupinchas, né? Ele veio com a maleta também. Aqui chamou a atenção que o Titan Tron dele agora tá todo verde, ele veio de verde, né? Fazendo uma menção à maleta, né? Que é toda verde. E só que ele não fala nada, ele apenas observa, né? Depois, mais pra frente no show, ele fala com os parceiros dele que eles vão dominar a companhia com uma vitória no King of the Ring e uma conquista dos 2 campeonatos mundiais, dizendo que eles vão conseguir isso, seja pela luta, seja pelo roubo, né? E aí ele utiliza o termo heist, o que lembra o Heist of the Century, onde ele utilizou a maleta do Money in the Bank no WrestleMania 31 para ganhar o campeonato mundial contra o Brock Lesnar e o Roman Reigns, né? Então, será que ele vai fazer alguma coisa semelhante? Vamos ver. Mas seria interessante, porque se eles conseguissem os 2 campeonatos mundiais, e olha, vou te falar, eu consigo ver esse cenário, o grupo teria que andar nos 2 shows, né? Porque, afinal de contas, os cinturões são de shows diferentes. Então, tipo assim, pra poder ficar aparecendo e defendendo, eles teriam que ficar aparecendo nos 2 shows. Vamos ver como é que seria essa dinâmica. Enfim, depois dessa sequência, a gente teve a primeira luta da noite entre AJ Styles e Chad Gable. Lembrando que o Chad Gable interferiu na luta do AJ Styles, classificatória do Money in the Bank, e aí ele não conseguiu se classificar. O Chad Gable vem com os irmãos Creed, e a luta, ela o tempo todo tem interferência dos Creed, né? É uma luta muito boa, muito técnica dos dois, como sempre. Né? 2 lutadores fantásticos, o AJ Styles e o Chad Gable. E o Julius e o Brutus, eles ficam o tempo todo interferindo na luta, né? O Brutus, ele chama a atenção do juiz, aí o Julius consegue puxar o Chad Gable pelos braços quando o AJ Styles estava para aplicar um Styles Clash nele, né? Depois, a luta continua, mas pro final, depois que quando acontece essa situação, o AJ Styles, ele derruba os 2 irmãos Creed, ele volta pro ringue, aplica um Phenomenal Forearm, Gable derruba ele, aplica o Ankle Lock, o Styles consegue escapar, gira o Chad Gable para um Calf Crusher, mas ele rola direto para um Styles Clash, onde ele quase dá um bote, ele se embola ali na hora de aplicar o Styles Clash, mas ele aplica e consegue o pinfall, a vitória sobre Chad Gable. Então, vitória de AJ Styles em 9 minutos, uma luta de 3 estrelas, eu achei uma boa luta de TV com 2 caras que sabem lutar, e quando isso acontece sempre dá bom. Chama a atenção, e é um detalhe importante, o fato de que o Chad Gable veio pro ringue com o braço enfaixado. Então, quer dizer, venderam o fato de que ele não estava inteiro pra luta. Então pode ser que tenha uma revanche mais pra frente, onde o Chad Gable diz que ele vai estar inteiro e enfrentar o AJ Styles. Eu acho que essa feud ainda não acabou. Depois disso, a gente teve um segmento da Liv Morgan e a Roxanne Perez se preparando para entrar no ringue. Elas teriam parte na luta classificatória do Queen of the Ring feminino, né? As lutas classificatórias do King of the Ring e Queen of the Ring são 4 lutas de 4 fatais. Os vencedores se enfrentam em semifinais. Os vencedores das semifinais se enfrentam na final no Night of Champions daqui a 3 semanas. Então, eles colocaram a Liv Morgan e a Roxanne Perez na mesma luta, juntamente com a Kairi Sane e a Rhea Ripley. E aí, a Roxanne fala de fazer uma parceria com a Liv na luta para garantir que uma pessoa da Judgment Day avance. A Liv não gosta da ideia. Então a Roxanne fala, olha, que a melhor mulher vença. E a Liv Morgan diz, eu irei. Beleza, tudo tranquilo. Elas vão pra luta. Uma luta sensacional, né? Novamente, lutas de múltiplas pessoas no Monday Night Raw e no Friday Night SmackDown estão dando muito bom.
Assim, as lutas estão sendo muito boas. Eu gostei que eles repetiram essa pegada agora pro King and Queen of the Ring, né? Eles tinham feito essa pegada no Money in the Bank, repetiram agora e tá sendo muito bom. E assim, a luta começou com a Liv Morgan empurrando a Roxanne da frente para tentar atacar os adversários, mas sempre que ela caía e ficava por baixo, a Roxanne ia e salvava ela. Então, essa dinâmica começou a gerar uma aliança entre as duas, né? As duas, elas acabaram sendo atacadas múltiplas vezes, tanto pela Kairi Sane quanto pela Rhea Ripley, onde elas atacavam as duas. Inclusive, teve um lance em que a Liv Morgan e a Roxanne Perez, já atuando juntas, tentaram dar um superplex na Kairi Sane. A Rhea Ripley pegou, levantou as duas nos dois braços e deu um powerbomb duplo. Ela chegou a andar no ringue, mostrando a força da Rhea Ripley, né? A Rhea Ripley atacou várias vezes a Liv Morgan, ela tentou alvejar a Liv durante a luta, né? Lembrando da rivalidade da Rhea Ripley com a Liv Morgan, que a Rhea tirou a Liv Morgan durante um tempo, aí quando a Liv Morgan voltou, ela tirou a Rhea Ripley durante um tempo, eles se contundiram, a Rhea até teve que dropar o título por conta disso. Mais pra frente, teve um lance legal em que a Kairi Sane tentou se jogar pra cima da Roxanne e da Liv, e aí as duas conseguiram segurar ela no ar e jogaram ela pra cima da Rhea Ripley do lado de fora. Então foi uma cena bem legal. A luta ela continuou insana, ela teve muitas sequências interessantes, né? Porque a Rhea conseguiu quebrar essa aliança da Liv e da Roxanne e afastando elas, né? No final a Rhea começou a dominar a luta. A Liv Morgan tentou aplicar um Oblivion na Rhea no meio da confusão. A Rhea bloqueou, acertou um Riptide na Liv Morgan, mas na hora de fazer o pinfall, a Raquel Rodrigues puxou a Rhea Ripley pra fora do ringue e as duas começaram a se estapear. E a verdade é que foi legal porque a Raquel Rodrigues é a única que tem tamanho e força pra encarar a Rhea Ripley. Se você for encarar força por força, ela e a Nia Jax são as únicas pessoas que têm força e tamanho pra encarar a Rhea Ripley. Talvez a Jade Cargill também, né? E a Bianca Belair. Mas a Bianca Belair tá afastada, a Jade Cargill tá no outro show, a Nia Jax tá no outro show. Então no Monday Night Raw, a única que tem tamanho pra encarar a Rhea Ripley é a Raquel Rodrigues. E foi legal ver as duas se enfrentando, aí se metendo numa confusão. Mas o fato é que depois disso a Kairi Sane foi pular pra cima da Liv Morgan, aplicou um Insane Elbow, só que a Roxanne entrou no ringue, afastou a Kairi Sane e aplicou um Jackknife, né, que é um pinfall no estilo Jackknife, onde ela pula por cima da adversária, prende as pernas e faz a ponte, e conseguiu a vitória. Então, de forma surpreendente, Roxanne Perez vence e avança para as semifinais do Queen of the Ring. Uma luta de 15 minutos, 3 estrelas e 3 quartos, um lutão com um final verossímil e que aumenta a confusão na Judgment Day. A única coisa que não aumentou tanto a confusão é o fato de que a Roxanne Perez não fez o pinfall na Liv Morgan, ela fez o pinfall na Kairi Sane, né? Então, assim, se a Roxanne tivesse feito pinfall na Liv Morgan, meu Deus do céu, a Judgment Day teria implodido. Então ela salvou a situação nesse ponto, mas ela foi pro pinfall e ganhou a luta. No intervalo, a gente também vê a Nikki Bella falando com a Natália, se apresentando pra Maxine e pra Io Sky. Nada demais, apenas mostrando ela caminhando ali nos bastidores. Depois disso, nós tivemos um segmento com a Becky Lynch. A Becky Lynch ela veio pro ringue com o campeonato intercontinental. Ela se vangloria do fato de ser a nova campeã, faz uma promo sólida de vilã. O fato interessante é que ela reclama da Lara Valkyria ter levantado seu braço com agressividade e a fez deslocar o ombro, né? E aí a gente sempre fala, né, que rios mentem, né? E depois que ela fala que ela pediu educadamente pra Lara botar o cinturão nela porque ela não conseguia mover o braço, o que, novamente, rios mentem e mentem muito, né? Mas a Lyra surtou e aí atacou ela e ela chama a Lyra pra delicadamente levantar o seu braço de novo para reconhecê-la como a campeã. Isso faz a Lara Valkyria vir totalmente possessa pro ringue, assim, ela tava assim, com vontade de partir a Becky Lynch ao meio. Só que antes que isso acontecesse, uma outra pessoa tomou a sua frente. E foi ninguém mais, ninguém menos do que a colega de Four Horsewomen da Becky Lynch, a Bayley. Sim, senhoras e senhores, a Bayley está de volta. Ela reaparece, ataca a Becky Lynch, destrói a Becky. A Becky tenta fugir, a Lyra empurra ela de volta pro ringue. A Bayley sobe por cima dela, estraçalha a Becky, tenta aplicar o Rose Plant, mas a Becky Lynch ela sai correndo pela plateia e deixa o cinturão no ringue, mas a Bayley não levanta. Cabe notar que durante a chegada da Bayley, a Lyra se mostra confusa, ela aparentemente não sabia que a Bayley iria voltar, tá? Então foi interessante essa dinâmica aí. E, assim, a volta da Bayley foi muito legal, eu achei muito bem feita. Coloca ela nesse cenário do Campeonato Intercontinental e isso vai fazer maravilhas pro cenário e também pra Lara Valkyria. Porque pode ser que surja uma rivalidade entre essas duas e também pode ser que finalmente eles coloquem as duas na rota de colisão do Campeonato de Duplas, apesar de que já existe desafiantes para esse cenário do Campeonato de Duplas Femininas e a gente vai falar sobre isso já já.
E logo depois desse segmento da Bayley, a gente tomou um susto, porque o homem encapuzado apareceu de novo. E aí o mito, a lenda aparece. E aqui, gente, olha, que a gente tem que falar com calma, porque o que aconteceu aqui foi algo mágico, tremendo, histórico e chocante, tudo ao mesmo tempo. É impressionante o que o Ron Killings fez em apenas, sei lá, uns 5, 6 minutos de promo. O homem chegou, veio pro ringue, pegou o microfone, pro ringue não, né? Ele subiu em cima da mesa dos anunciantes. E para poder fazer jus à promo dele, eu vou parafrasear, ou traduzir, tá? Mais ou menos a promo dele, vou parafrasear como se fosse ele, para que vocês entendam a magnitude da coisa. Nunca deixe alguém dizer a vocês que vocês não importam, falando pro público. Eles ouviram, eles escutaram, eles sentiram e eles entenderam. Eu estou aqui graças a vocês. Vocês trouxeram o R-Truth de volta. Eu estou de volta por vocês, mas também por mim mesmo. Não apenas vocês me trouxeram de volta, vocês me alcançaram. Vocês amam o R-Truth. Eu também amo o R-Truth. Mas ele pode ser muito engraçado, muito bonzinho, muito perdoador. Eu não sou assim. Eu me sinto diferente. Me sinto vivo. E para quem pensa que eu sou uma persona ou um sideshow act, e esse é o momento que eu quero conversar com vocês, porque o R-Truth, ou Ron Killings, simplesmente pegou uma tesoura e cortou as próprias tranças. E aqui, gente, é que arrepiou na hora que eu vi, porque eu conheço muitas pessoas que são negras, são pretas, né, são afrodescendentes, e as tranças, os dreads, para essas pessoas é algo muito forte, quase que sagrado. Faz parte da sua identidade como uma pessoa negra. E você falar qualquer coisa com relação a isso é absurdo. É algo que a gente precisa entender como parte da sua identidade e compreender isso e aceitar. Não cabe a nós, como povo, eh, tentar botar a pessoa numa caixinha e dizer você tem que usar o cabelo desta forma, daquela forma. A pessoa deve ter a liberdade de fazer o que ela bem entender com o seu corpo, com o seu cabelo. E é por isso que quando o Arthur puxou a tesoura e ele cortou, cara, eu tô arrepiado aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo. Quando o Arthur ele pegou a tesoura e ele cortou o cabelo, foi por causa disso que o público começou a gritar holy shit, porque muita gente na arena era afrodescendente, era negra e sabia do simbolismo do ato do Arthur. Porque ao cortar as tranças, ele estava literalmente matando o personagem que ele tinha tido até então, a sua identidade anterior, e estava gerando uma identidade completamente nova. Nós estávamos vendo na nossa frente algo que algumas outras pessoas já fizeram no passado. Por exemplo, mal comparando, quando a Bayley voltou e quando ela destruiu aqueles balões, ela mostrou que o cabelo dela estava curto. Tá? O corte de cabelo para uma mulher também é algo sério. Para o negro é algo, assim, totalmente identitário. Então foi por isso que o público gritou holy shit. Foi por isso que na hora quando eu tava vendo eu me arrepiei todo, porque eu falei, gente, o que a gente tá vendo aqui é algo, assim, simplesmente poético e ao mesmo tempo algo muito sério. E aí depois disso o Ron, ele pegou as tranças na mão e ele disse, eu sou o Ron Killings. Ele deu ali a sua nova identidade. Eu sou o Ron Killings. Eu sou a verdade, a inteira verdade, nada mais que a verdade. I'm the truth, the whole truth and nothing but the truth. Ele fez uma paráfrase com aquela frase que as pessoas têm que dizer nos tribunais nos Estados Unidos antes de ir a julgamento, né, para não cometerem perjúrio. Ponham respeito em meu nome. Então, foi simplesmente arrepiante, foi ousado, foi tremendo. Em 5, 6 minutos, o Ron Killings, ele enterrou o passado dele e gerou uma nova pessoa que a gente agora tá aqui para apreciar. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter isso. O Ron, ele é uma pessoa que se cuida muito bem, mas ele já tem 53 anos. A gente não sabe como que isso vai acontecer. Muita gente durante a live estava se perguntando, ele vai ser face? Ele vai ser heel? Não sabemos. Ele entrou sem música, ele entrou pela plateia. Então a gente não tem ideia de como vai ser esse novo Ron Killings. Pode ser que ele seja um twinner, pode ser que ele seja apenas o Ron e ele venha e ele faça o que ele bem entender. A gente só vai saber nas próximas semanas. E é isso que eu gosto da WWE. Quando a gente fala assim, muita gente reclama, fala, poxa, a WWE, ela pode ser repetitiva às vezes. É por causa disso, é por causa dessas coisas que eu gosto desse trabalho metódico, desse slow burn, desse aquecimento em fogo baixo, onde a WWE ela vai cozinhando aos poucos a coisa até
uma hora a gente ter a conclusão. Essa história do Ron e essa promo dele nos faz querer ver o Monday Night Raw da semana que vem, pra ver como é que ele vai vir, quem que ele vai enfrentar, como é que vai ser a persona dele, como é que ele vai agir de agora em diante. E, cara, assim, a gente tava até brincando na live, porque quando apareceu o Punk pra botar o dedo na cara do Cena e fazer uma luta, muita gente falou que a WWE de alguma forma viu o meu vídeo do Fantasy Booking do Cena, apesar de não ter sido exato, mas no Fantasy Book eu falei, cara, eu gostaria de ver o Cena enfrentando todos os ex-lutadores que ele enfrentou, ou todos os ex-adversários que ele enfrentou na carreira dele, e derrotar um a um. E parece que foi exatamente isso. Então, meus amigos, se tem gente da WWE vendo esse vídeo, fala com o Triple H pra dar um campeonatozinho mundial para Artruf, nem que seja transicional, nem que seja de uns 30 dias, como uma homenagem por tudo que esse cara representa pra WWE, por tudo que esse cara representa pra luta livre. O cara já foi 2 vezes campeão mundial na NWA. E o campeonato da NWA é legal, ele era o campeonato da TNA na época. A TNA não tinha uma identidade ainda, então ela era a NWA TNA. E quando o Arthur ele foi pra lá em 2001, 2002, que foi logo no comecinho da TNA, ele foi 2 vezes campeão da NWA TNA. Então ele é campeão mundial, mas ele não é campeão mundial da WWE. E ele merece isso. Eu acho que o Ron Killings, ele merece pelo menos um campeonato. Nós vivemos num universo em que Jack Swagger é campeão mundial. Se Jack Swagger é campeão mundial, se Ivan Koloff é campeão mundial, se Stan Stasiak é campeão mundial, se Iron Sheik é campeão mundial, por que Ron Killings não pode ser campeão mundial, gente? Por que não? Dá um campeonato mundial pra ele e depois dá uma luta de despedida pra ele numa WrestleMania e no Monday Night Raw seguinte faz um show de homenagem a ele, como foi feito com o Ric Flair quando ele se aposentou. Não mal comparando, o Ric Flair é uma entidade da luta livre. O Ron Killings também é, de uma outra forma, de um outro jeito. Então, eu espero, se alguém da WWE estiver vendo esse vídeo, eu duvido muito, passa pro Triple H, passa pro homem aí, uma lutinha, um campeonato, transicional que seja, pra ele terminar a carreira dele como Ron Killings, ex-campeão mundial da WWE, e aí, seja depois da WrestleMania, seja depois do SummerSlam, seja depois de qualquer show, quando ele se aposentar, um show de homenagem pra ele, com todo o público e todos os funcionários e os lutadores apreciando o Ron Killings por quem ele é e pelo que ele fez pela luta livre. Faça acontecer, Triple H, e o público inteiro vai vibrar. Depois disso, a gente teve nos bastidores um bate-papo ali no QG do Judgment Day. Algumas coisas que aconteceram, o Finn Balor meio que reclama do Dominic ter uma chance no King of the Ring, mas o Dom fala, olha, você teve a sua chance no Money in the Bank, agora é a minha chance, né? Então, meio que falando que cada um tem uma, e além do mais vocês vão pro título de duplas, né, falando dele do J.D. McDonough, então fica por aí, depois a Roxanne chega, o Finn Balor parabeniza ela pela vitória, o Dominic e o J.D. meio que pisando em ovos também, aí vem a Liv Morgan e Raquel Rodrigues meio irritadas, a Roxanne fala, olha, eu dei você na luta, e a Liv fala, tudo bem, realmente você fez isso, mas ela meio irritada, e aí o Finn Balor chega e diz, olha, Dom, acho que você devia falar com a Liv, mas você tem uma luta agora, então, né, segue a vida, né? E aí o Dominic sai e o Finn Balor fica com aquele sorriso maligno dele de orelha a orelha, muito engraçado. Ele tá mega curtindo essa divisão aí na Judgment Day. Depois disso, nós tivemos a luta classificatória do King of the Ring entre o Penta, o Bron Breakker, o Dominic e o Sami Zayn. E antes da luta, a WWE ela mostra uma vinheta do Mr. Iguana, né, que participou do World Collide. Se vocês não assistiram, assistam o World Collide, vocês vão entender por que esse cara é um mito. Enfim, a luta entre os 4 é simplesmente sensacional, eu não vou me atrever a descrever. Durante a luta minha internet caiu, eu tô irado com a Claro, eu vou cancelar essa porcaria, vou botar vivo o Predialnet aqui, que é o que tem disponível aqui em casa. Não dá pra botar Starlink por causa de problema de fachada, enfim. Vou dar meu jeito. Mas enfim, a luta foi sensacional. No começo da luta, o Bron Breakker, ele atacou os outros 3, obteve vantagem em cima dos outros 3 lutadores. Depois os 3 se voltaram contra o Bron, perceberam que eles precisavam se unir para atacar o Bron Breakker. Depois que eles fizeram isso, eles começaram a lutar um contra o outro. Depois o Bron voltou, e o salseiro aconteceu. Foi um lutaço, mas no final, o que aconteceu? O Bron Breakker, ele corre o ringue, acerta um spear cabuloso no Penta. Só que do nada aparece o LA Knight. Ele aparece, manda um BFT no Bron Breakker que tira ele da luta. E aí dentro do ringue, o Sami Zayn pega o Dominic, aplica um Explorer Suplex, vai pro Helluva Kick e ele acerta e faz o pinfall no Dominic para 3. Vitória de Sami Zayn numa luta de 21 minutos, 4 estrelas e meia para mim. Foi um lutão. Vão ver, se vocês não viram ainda, vão ver. Foi simplesmente sensacional.
Algumas notas, né? Algumas pessoas reclamaram durante a live que o ataque do LA Knight foi aleatório demais, mas não foi, porque foi uma vingança pelos cupinchas do Seth Rollins terem atrapalhado a luta do Money in the Bank, onde ele quase venceu. Também temos a vitória do Sami Zayn, que pra mim denota que ele é o favoritaço pra ganhar o King of the Ring. Por quê? Porque o show vai acontecer na Arábia Saudita e o Sami Zayn tem ascendência árabe, né? Ele é muçulmano, ele faz peregrinações pra Meca. Então, cara, assim, é o local perfeito pro Sami Zayn ganhar. E aí a gente entende por que o público tá fazendo o Sami Zayn falar de ele estar querendo ir para o Campeonato Mundial. É o fato de que ele tem uma ambição na carreira e agora eles estão com um caminho claro pro Sami conseguir isso. Então eu acho que o Sami Zayn se torna mega favorito para ganhar o King of the Ring. Depois disso, nós tivemos alguns segmentos nos bastidores, né, e algumas coisas interessantes pra gente falar. A gente viu o Grayson Waller e o Austin Theory discutindo mais cedo, o Austin Theory deixando o Grayson Waller, depois o Grayson Waller aparece conversando com o New Day antes de uma entrevista dele pra Cat Kelly, nada demais. O Karrion Kross também aparece pra fustigar o Sami Zayn, mas essa cena aparece no intervalo, então pessoas nos Estados Unidos não viram e se irrita muito o pessoal. Quando o Karrion Kross apareceu, o público vibrou, chamou a atenção, o público da arena vibrou quando viu o Karrion Kross. O Karrion, ele dá a entender que o Sami teria se aproveitado do LA Knight e da fúria dele com a perda do Money in the Bank e ele teria manipulado o LA Knight pro LA Knight atacar o Bron Breakker e assim permitir que o Sami vencesse. O Sami nega isso e ele diz que ele é bom demais para lidar com o Karrion Kross. Ele vai embora e o Kross apenas ri. Tá? Então, novamente, chamando a atenção essa personagem, apesar de que todo mundo reclamando que o Karrion Kross não apareceu com mais tempo no show. Um outro detalhe, semana que vem, luta classificatória do Queen of the Ring, apareceu a fotinha da Asuka. Então a Asuka vai voltar, tem retorno garantido para a semana que vem no Monday Night Raw. E na chave masculina do King of the Ring, na luta dos homens, no Monday Night Raw, tinha uma foto com uma interrogação. Então eles não disseram quem é. Eu acho que eles poderiam ter feito isso com a feminina, e aí permitir o retorno da Asuka, né? Que fosse surpresa. Mas não vai acontecer. Assim como não aconteceu com o retorno da Nikki Bella, né? Que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas o pessoal já começou a especular. Quem é essa pessoa? É o Roman Reigns? É o Ilya Dragunov? É o Karrion Kross? Ficou essa coisa aí, essa interrogação aí na mente do público. E assim, considerando o bate-papo deles nos bastidores, eu já começo a ver um cenário em que essa foto da interrogação é do Karrion Kross, de que ele vai vencer a luta na semana que vem, de que ele vai vencer a semifinal, e nós teremos Sami Zayn e Karrion Kross na final do King of the Ring na Arábia Saudita. E com o Sami Zayn ganhando. Eu não acho que o Karrion ganha, mas eu acho que o Sami Zayn ganha, talvez trapaceando, e para fazer o Karrion Kross ficar rindo da cara dele no final, mesmo em derrota. Depois disso, nós tivemos a Nikki Bella vindo pro ringue. Ela agradece estar ali com o público, dá uma moral ali da Evolution, né, no dia 13 de julho. Ela fala sobre os talentos atuais que são fenomenais, como a Rhea Ripley, Bianca Belair, Io Sky. Fala das novatas também, Roxanne Perez, Stephanie Vaquer, ela erra o sobrenome da Stephanie Vaquer, e a Julia. Quando ela vai continuar a promo dela, toca a música da Liv Morgan. A Liv Morgan vem pro ringue irada, porque a Nikki Bella não falou o nome dela. E aí ela diz que a Nikki Bella não falou o nome dela porque ela tem inveja da Nikki, porque ela tem um título e ela tem um homem, coisa que a Nikki Bella não tem. Lembrando que a Nikki Bella acabou de se divorciar, né? Aí, a Nikki Bella chega pra Liv e fala o seguinte: engraçado você falar que você tem um título e tem um homem, porque a Roxanne Perez roubou a sua tentativa pra ganhar um título e eu acho que ela tá roubando seu homem. Então, assim, a Nikki devolveu na cara da Liv Morgan a ofensa, isso irritou a Liv Morgan. Ela fica completamente irada e ela fala que ela é uma campeã, apontando pro campeonato de duplas, enquanto que a Nikki é só uma diva de reality shows, lembrando do Diva Search, que foi um programa lá atrás, procurando divas em português, um reality show em que a Nikki Bella e a Brie Bella apareceram pela primeira vez. Elas nem passaram da primeira fase do Diva Search, mas depois acabaram sendo contratadas. Enfim, coisas de Vince McMahon. No final das contas, a Nikki Bella começou a sair do ringue, a Liv Morgan pegou ela e aplicou um Oblivion, jogou a Nikki abaixo. Então foi uma promo sólida das duas, apesar do erro da Nikki Bella com o nome da Stephanie Vaquer, normal. Só que o fato da Liv Morgan apontar para o campeonato de duplas me leva a crer que eles vão criar uma história aí entre Liv Morgan e Raquel Rodrigues contra a Nikki e a Brie Bella, né, a irmã gêmea dela, uma luta pelo campeonato de duplas no Evolution, porque a Nikki Bella falou do Evolution. Né? O Evolution é aquele pay-per-view que vai ser só de mulheres, vai ser acontecendo dia 13 de julho.
E eu acho que é bem capaz de eles fazerem essa field para que as 4 se enfrentem por esse campeonato de duplas no Evolution. Vamos ver se isso vai se confirmar. E por fim, meus amigos, tivemos aí a luta pelo campeonato mundial peso pesado entre Jey Uso e Gunther. Primeira coisa que chamou a atenção, Jey Uso veio pro ringue com o filho. E aí eu olhei assim, eu já levantei a sobrancelha. Por quê? Vocês sabem que aqui no meu canal eu sempre falo que a WWE tem seus padrões, não é verdade? Ela segue padrões. E um desses padrões é o seguinte: se tem familiar de alguém no ringue ou vindo com a pessoa pro ringue, essa pessoa vai perder. E aí, quando eu vi o Jey Uso vindo pro ringue com o filho, eu falei: não, eles não vão fazer isso. Não, eles não vão fazer isso. Eu comentei isso na live. Eu falei: cara, será? Bom, enfim. O Gunther também veio pro ringue. A luta começou com o Jey tentando enfrentar o Gunther, equilibrando as coisas. Ele chega a dar um super kick e vai para um Musso Splash, só que quando ele vai dar o Musso Splash, ele sente o abdômen. Ele cai e sente o abdômen. O Gunther vê, puxa, rasga a camisa do Jey. O Jey tava lutando de camisa. E quando ele rasga a camisa do Jey, ele vê que o abdômen dele tá todo enfaixado. E aí ele percebe que o Jey havia se protegido, ele estava ferido do abdômen, e o Gunther rasgou todas essas bandagens para que o abdômen do Jey ficasse exposto, né, para ataques. Enfim, a luta a partir daí é o Gunther alvejando o abdômen do Jey e o Jey tentando combater o Gunther. Um detalhe interessante, a gente fez uma brincadeira durante a luta contando todos os movimentos que o Jey iria utilizar na luta, porque a gente sempre tem dito que o Jey tem um arsenal muito repetitivo, e o arsenal dele é ruim, e ele basicamente é super kick, uso splash, Samoan drop, né? E o spear para vitória. Então assim, a gente começou a contar. E para minha surpresa, ele deu no total 9 movimentos. Né? Eu não vou considerar socos, clotheslines, eu vou considerar movimentos de luta livre. Ele aplicou 9, o que é até um número decente para uma luta por tamanho que foi. Mas, assim, normalmente a gente quer um lutador que tenha de 10 a 15 movimentos durante uma luta. Isso demonstra uma luta com uma maior variedade. O Bret Hart, que é considerado o melhor lutador no ringue da história, ali para e passo com o Shawn Michaels, ele costumava dar 20 movimentos por luta. Então, aí você vai perceber o quanto que a gente consegue entender por que o Bret ele era tão celebrado no ringue. Enfim, a gente percebeu a execução, por exemplo, o belly to back suplex do Jey foi baixo. Esse spear dele, que ele entra de lado, não dá pra entender, sinceramente. Mas o interessante foi que o Gunther, durante a luta, percebendo que o Jey estava com problema no abdômen, também aplicou um spear no Jey, mas foi apenas para 2. Então chamou a atenção, já que o Jey estava utilizando o sleeper hold do Gunther, o Gunther utilizou o spear do Jey. Outro detalhe interessante, durante a luta, os dois tentaram por várias vezes aplicar o sleeper hold no outro. O Jey tentou 6 vezes aplicar o sleeper hold no Gunther, o Gunther várias vezes também, aí o do Gunther eu não contei. Mas pro final da luta, o Gunther começou a acertar o sleeper hold e o Jey tentando escapar, girando para um lado, girando para o outro, o Gunther apertando. Teve uma hora que o Jey soltou, conseguiu apertar o Gunther conseguiu se livrar, jogando o Jey para fora do ringue, jogou o Jey na barricada, voltou com ele pro ringue, apertou o sleeper hold de novo, o Jey se segurando, aí o Gunther soltava, dava um monte de cotovelada na cabeça do Jey para amaciar ele. E aí, cara, depois de uma sequência assim de trocas de sleeper hold absurda, o Gunther apertou de novo o Jey no sleeper hold e aí ele apaga. O juiz mexe na mão dele e, para surpresa de todos, ele chama o sino e encerra a luta. E aí a gente ouve o final do movimento do It, pelo menos por agora na WWE. Porque sim, senhores, vitória de Gunther and new World Heavyweight Champion, The Ring General Gunther. Gunther é o novo campeão mundial peso pesado da WWE. Uma luta de 24 minutos, 5 estrelas pra mim. Assim, se a gente fosse considerar só a técnica no ringue, 4 estrelas, tá? Porque, assim, o Jey lutando não é essas coisas. Teve um botezinho aqui ali, assim, coisa bem filigrana mesmo. Mas a história contada no ringue, a psicologia no ringue, do Gunther se aproveitando dos ferimentos do Jey que aconteceram na noite anterior, a história que vem do Jey ficar se metendo na situação dos outros, ficar ajudando os outros e nas vésperas da luta dele pelo Campeonato Mundial, se arrebentando todo, se ferindo todo, e ele entrando com menos de 100% na luta, enquanto que o Gunther se preservou esse tempo todo. Toda essa história culminou nessa conquista. Então, pela história, pela psicologia, por tudo que aconteceu, eu aumento de 4 para 5 estrelas, eu não quero nem saber. Então, para mim, foi genial a forma como foi executada.
A mudança de título num show semanal foi chocante, não é algo que acontece com alguma frequência. Campeonato mundial masculino muito raramente é trocado num show semanal e aconteceu. Então, para vocês que falam que a WWE tá muito repetitivo, tá aqui, ó. A WWE dando aí uns tapinhas em vocês e mostrando, ó, eu também consigo surpreender. Porque ninguém apostava muito na vitória do Gunther. A maioria das pessoas estava apostando na vitória do Jay e um cashinho do Seth Rollins que não aconteceu. O Gunther terminou o show levantando o cinturão, os fogos explodindo. E depois, esta carinha aqui de tristeza do Jey Uso sendo abraçado pelo seu filho. E aí é o que eu falo, a WWE tem seus padrões. Lutador entrando no show pra lutar com familiar, meu amigo, é receita pra derrota. Então, com isso, no it, derrota de Jey Uso e vamos ver o que a WWE vai fazer com ele agora. Pra mim, show 9,5 na nota total. É um show que, pra ter sido perfeito, teria que ter tido um início melhor. Ou seja, a luta do AJ Styles com o Chad Gable teria que ter tido um tempo maior, teria que ter tido uma nota maior. Mas as lutas do King of the Ring e o King of the Ring, a marcação da luta do Cena com o Punk, o retorno da Bayley, a promo do Ron Killings e o main event fizeram com que esse tenha sido o melhor Monday Night Raw desde o Raw After Mania e o segundo melhor Raw do ano, na minha opinião. Na minha opinião, não teve Raw melhor, tirando o Raw After Mania. Foi um show sensacional, histórias se desenvolvendo, rumos sendo traçados, histórias sendo construídas. É hora da gente aproveitar a viagem. Que agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do Monday Night Raw? O que vocês acharam de Cena Punk? O que vocês acharam da promo do Ron Killings? O que vocês acharam do Main Event? O que vocês acharam do reinado de Jey Uso como campeão mundial? Na minha opinião, foi fraco. Muito fraco. Ele só teve uma defesa de título em 51 dias e, pra mim, ele comprovou o que eu falei no meu vídeo lá atrás, no meu primeiro vídeo que o algoritmo pegou. O Jey Uso não estava preparado para ser campeão mundial. Ele devia ter sido melhor trabalhado. E o que aconteceu simplesmente comprovou o que eu coloquei lá atrás. Eu falei depois da WrestleMania que a gente tinha que dar um tempo ao tempo, ver como é que a WWE ia construir esse reinado dele, só que não prestou. Ninguém mais aguenta essa história de It. Ele interrompendo. Eu perdi a paciência com o It quando ele ficou interrompendo o Cody Rhodes nos intervalos da promo do Cody na sexta-feira passada, metendo esse It em todo momento, me deu vontade de esganar ele. Então espero que de alguma forma ele mude isso. Ele até fez uma promo pro público depois do show, quando não estava sendo gravado, que ele falou direito e foi muito melhor do que qualquer promo que ele fez. Então eu acho que ele precisa se reinventar. Enfim, quero saber a opinião de vocês, coloque aqui nos comentários, porque com certeza vocês vão ter opiniões muito fortes. E quero pedir a ajuda de vocês para continuar a alavancar o nosso canal. Tempo de visualização é o que faz o YouTube empurrar os vídeos, então, por favor, vejam e maratonem os nossos vídeos do início ao fim. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, não deixem de ver isso, vocês vão estar nos ajudando. E se inscreva no canal, nós queremos chegar a 5 mil inscritos até o SummerSlam e a gente conta com vocês. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, uma boa semana a todos, até a próxima.